Boa tarde a todos. Vamos aguardar mais alguns instantes para que todos os colegas consigam conexão. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do nosso Temas de Direito Aduaneiro. Eu quero orientar as senhoras e os senhores no sentido de que, caso tenham perguntas a fazer para o Dr. Gustavo, elas devem ser feitas através da ferramenta QIA do Zoom. Não serão respondidas perguntas através do chat, mas somente através do QIA. A doutora Vera fará a moderação dessas perguntas. Ao final da explanação do Dr. Gustavo, caso haja perguntas, elas serão respondidas. A duração do evento é de 1 hora, mais aproximadamente 30 minutos para responder perguntas. Ainda hoje, nós vamos mandar o formulário de avaliação do curso. É importante que vocês preencham esse formulário para que a gente possa, na sequência, fazer a verbação da ação de treinamento. Sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para a doutora Vera para o início dos trabalhos. Doutora Vera, só abrir o seu som. Acho que tem que permitir ela aqui. Eu vou abrir para ela aqui, Diego. Perfeito. Agora acho que sim. Agora abriu. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo na continuidade desse curso Temas Atuais de Direito Aduaneiro. Cumprimento especialmente o desembargador Rômulo Pisolati, que está logado nos assistindo. Cumprimento aos demais juízes que também estão aqui, aos servidores da Justiça Federal e também alguns servidores da Receita Federal. É com grande satisfação que recebemos aqui o Dr. Gustavo Lacerda Coutinho, auditor fiscal da Receita Federal, coordenador especial de gestão de riscos aduaneiros da CORAD, que significa Coordenação Geral Especial de Riscos Aduaneiros, que vai nos falar esta tarde por 1 hora, estendido por mais meia hora, se houver perguntas, sobre gestão de riscos aduaneiros, um tema muito importante para o nosso dia a dia da jurisdição aduaneira, porque trata-se de sistemas importantes da Receita Federal, que são utilizados aí principalmente para a questão da parametrização para os canais de conferência aduaneira, principalmente os canais amarelo, vermelho e cinza. Agradecemos muito a sua disponibilidade, doutor Gustavo, de estar aqui conosco, poder nos trazer os seus conhecimentos e para que possamos debater esse tema tão importante. Então, lhe passo a palavra com os meus agradecimentos. Você consegue, por gentileza, liberar o som do Dr. Gustavo? Eu não estou conseguindo liberar daqui. Agora sim, agora foi. Então, boa tarde a todos, boa tarde, doutora Vera, todos os demais aí participantes que estão nos assistindo. Queria realmente agradecer pelo convite e pela oportunidade. A gente aqui na Receita Federal, e bem especificamente na CORAD, né, muito necessário que a gente faça essa integração. Obviamente, dentro da Receita a gente busca isso, né, até com mais no cotidiano, mas com os órgãos dos outros poderes, especialmente o judiciário, é assim, fundamental que a gente possa ter esse tipo de evento, porque a gente consegue alinhar nossas atuações, né, porque muitas vezes a gente acaba ficando frustrado de ver uma situação que acaba
indo contra o que a gente deseja por uma questão, às vezes, de faltar conversa mesmo, né? De explicar, de que todos entendam como que funciona e quais são as dificuldades também, né, que cada um enfrenta, para que principalmente o combate à fraude, que é a grande parte aí do gerenciamento de risco hoje, ela seja feita e seja mantida, né? Porque não adianta, muitas vezes, a gente conseguir identificar a situação, conseguir, às vezes, seleciona bem, mas a execução é ruim, aí se joga um pouco de trabalho fora. Às vezes a gente seleciona bem, fiscaliza bem, mas faltou alguma questão jurídica que a gente não se atentou. Então, assim, essa troca de experiências aqui, hoje, eu acho assim, é um passo inicial, pelo menos para mim, né, que é a primeira vez que eu estou falando com o judiciário, como coordenador especial, né, a doutora Vera não mencionou, mas eu estou no cargo há 2 meses e já trabalho aqui na área no centro, antigamente se chamava Centro Nacional de Gestão de Riscos Aduaneiros, e agora foi alçado a coordenação especial de gestão de riscos aduaneiros, então a gente recebeu um upgrade aí, né? Acho que muito em parte pelos resultados que a gente vem alcançando nos últimos anos, né? Até o chefe anterior que me antecedeu, ele fez realmente um trabalho muito forte em relação ao combate à fraude e na organização de toda a rede de gerenciamento de riscos, que a gente vai falar um pouco aqui na apresentação. Então, fazendo essa apresentação rapidinha, no final, quem tiver alguma dúvida, a gente esclarece os pontos aí que forem ficando em aberto. Tá? Então, vou passar aqui os próximos slides. Bom, esse aqui é só para vocês entenderem, mais ou menos, a Receita Federal ela teve uma rearrumação no organograma no dia 27 de julho desse ano, foi até o momento em que eu assumi a coordenação, e então hoje a nossa estrutura está assim, a gente tem o gabinete da Receita Federal, logo abaixo dele a gente tem 5 subsecretarias, né? Uma delas é a SUANA. Tá? Então, a SUANA é a Subsecretaria de Aduana, e dentro dessa subsecretaria a gente tem 3 coordenações. Né? A COREP é a coordenação de repressão, em poucas palavras, é a coordenação que cuida de quando algum importador, né, no caso alguma pessoa mal intencionada, tenta entrar com mercadorias no país pelas vias não regulares, ou seja, tenta atravessar no meio do rio, ali em Foz do Iguaçu, né, desviando ali da Ponte da Amizade, ou então tenta entrar para um barco, né, que para numa parte da costa brasileira que não tem um recinto alfandegado. Essa é a parte da COREP. Tá? Basicamente, fazem também a parte de vigilância nos pontos de fronteira, nos portos e aeroportos, ou seja, para garantir que a carga não seja violada, né, enquanto não estiver desembaraçada ou enquanto não for exportada, são eles também que ajudam que tomam conta dessa parte aí. Depois tem a COANA, que é a Coordenação Geral de Administração Aduaneira, que é a coordenação que cuida aí, então da parte regular do comércio, ou seja, quando alguém quer atuar de forma regular, passa pelos controles que são definidos pela COANA. E aí vem a CORAD, né, que é a Coordenação Especial de Gestão de Riscos Aduaneiros, que faz o gerenciamento de risco. E aqui tem que realmente fazer ressaltar isso com cuidado, porque a CORAD ela faz o gerenciamento de risco para a COANA. Tá? A gente trabalha aqui partindo do pressuposto que a gente vai cuidar dos riscos quando o importador ou o exportador ou o viajante estão fazendo a sua operação através dos canais regulares. Tá? Quando eles tentam passar pelo meio do rio, né, escondidos, a gente não faz esse gerenciamento de risco para pegar esse tipo de operação. Existe uma divisão dentro da COREP que faz isso, né, e por enquanto está assim. Né, o modelo ele vem evoluindo, a CORAD já foi dentro da COANA, agora ela está no mesmo nível da COANA, essas questões elas vão evoluindo, né, o próprio gerenciamento de risco na Receita Federal, ele começou muito forte, né, assim, ou pelo menos a receber um grande
aporte com a criação do Centro Nacional, né, de Risco, que virou a coordenação especial, em 2012. Tá? Então, foi um investimento, uma aposta do gabinete, né, do secretário, em fortalecer o gerenciamento de risco. E a gente ainda tem aí questões de um pouco de espalhamento, né, de onde o GR é feito. Bom, isso está em constante evolução, mas hoje a foto atual é essa. Então, dentro da Corad, a gente tem lá nossas nós temos regimentalmente duas divisões e uma seção, né? E a gente tem uma equipe remota também, que é uma equipe que a gente conta com colaboradores do Brasil inteiro, que nos ajuda em algumas tarefas. Então, explicando cada uma delas, a gente tem lá a DIARE, tá? A DIARE é a nossa divisão de análise de riscos, é a divisão aqui da Corad que cuida da análise de risco a nível nacional, ou seja, dos casos mais complexos, que envolvem diversas unidades da federação, geralmente grupos criminosos aí bem organizados, né? A gente é que faz essa coordenação para que seja possível combater essa rede, né? Tem até um bordão da aduana americana, que não sei nem se é da aduana americana, mas eu conheci pela aduana americana, que só se combate uma rede, né, de criminosos com uma rede também de fiscalização. Então, a DIARE ela faz essa coordenação da rede, né, juntamente com o gabinete da Corad, e esse é o papel principal deles, ver se, por exemplo, um caso que está acontecendo lá, por exemplo, no Paraná, será que não está acontecendo também em Maceió ou no Amazonas, né? A gente tem os grupos criminosos atuando aí de forma espalhada. Depois a gente tem a DICEL, né, que é a divisão de acompanhamento, né, do gerenciamento de risco, que é um outro pilar importantíssimo, eu vou falar mais à frente, mas basicamente o gerenciamento de risco, ele se concentra em selecionar o que vai ser fiscalizado, o que vai ser conferido, e depois avaliar o que foi efetivamente encontrado, né, na fiscalização. Então, é como se a parte de GR fosse como o cérebro, né, do corpo, e as mãos, os braços seriam a fiscalização, seria o despacho, né, efetivamente quem conduz as fiscalizações. E depois a gente, como GR, pega esse retorno para quê? Para justamente realimentar todo o processo e fazer novas seleções baseado já no que já aconteceu no passado. E depois a gente tem uma seção que se chama SAREX, né? A SAREX é a Seção de Estatísticas de Comércio Exterior, é uma seção que faz diversos relatórios para outros órgãos, como, por exemplo, o Banco Central, Secretaria de Comércio Exterior, que agora está no Ministério da Economia também, mas antigamente ficava no Ministério da Indústria e né, e Comércio Exterior. Eles fazem relatórios também para o gabinete, né, para acompanhar como é que estão as importações, as exportações, balança comercial. Isso tudo é feito pela SAREX. Além disso, são eles que fazem a alimentação de todas as alíquotas e tabelas que tem no Siscomex, né, que tem que andar par e passo com o que sai no Diário Oficial da União. E, por último, a gente tem essa equipe nacional, que é a ENARD, que ela por uma questão de falta de pessoal aqui no escritório do Rio de Janeiro, a gente tem colegas em trabalho remoto, né, trabalhando conosco, né, conjuntamente, que fazem a parte da pesquisa, a gente chama de pesquisa e seleção para as auditorias, né, pós-despacho, né, que são as fiscalizações que a gente tem um prazo aí de 5 anos para fazer, né, geralmente 5 anos. Então, assim, as fiscalizações, a aduana tem essa questão, né, a aduana tem muito a questão do tempo, né, quando a carga está na zona primária, a gente atua ali, geralmente via despacho, mas temos os procedimentos especiais também, né? Mas a gente também tem a oportunidade de não fiscalizar alguma coisa na zona primária, deixar passar na zona primária, por N motivos, eu vou falar mais à frente sobre isso, e fazer via auditoria, tá? Auditoria pós desembaraço das declarações. E só para fechar aqui nessa figura, vocês devem estar vendo aqui no finalzinho, eu botei pontilhado as equipes locais de gerenciamento de risco. Então, a Corad, ela está para coordenar, né, a rede de gerenciamento de riscos que foi desenvolvida na Receita Federal. Ela não nasceu do dia para a noite,
ela vem se fortalecendo aí com o passar do tempo, né? Mas hoje a gente já tem bastante sedimentado, né, esse funcionamento de rede, em que cada unidade local ela colabora, né? Quando eu digo unidade local, eu digo o Porto de Paranaguá, eu digo a Delegacia de Foz do Iguaçu, eu digo aqui o Porto do Rio de Janeiro, né? Todas as unidades aduaneiras do Brasil, ela já tem, né, via sistema, via caixa corporativa de e-mail, que a gente tem também aqui na Corad, né? A gente já troca informações com toda essa rede para se articular e conseguir combater aí os desvios que acontecem, né, no dia a dia das operações aduaneiras. Bom, e aí, quais são esses processos, né, que a Corad cuida? Como vocês vão ver, é bastante coisa, né? A gente tem que fazer o GR, né, regimentalmente essa nossa competência, sobre tudo, né? E tudo no momento pode surgir alguma coisa no futuro, mas hoje é isso aí. Importação, exportação, a gente tem remessa postal e expressa, a gente tem bagagem, né, que seriam os bens dos viajantes, a gente tem o controle da carga de veículos e de trânsito aduaneiro, e a gente tem os regimes aduaneiros especiais. Tá? Então, todos esses processos, em todos eles, o GR está acoplado, né? A gente não tem, né, para cada processo daquele ali, separado um GR. Né? O GR a gente centralizou na Corad e a Corad faz o GR para todos esses processos de trabalho. Logicamente, eles têm níveis de maturidade distintos, né, tanto por questão de relevância, né, quanto por questão de facilidade nos sistemas. E, então, a importação, por exemplo, é o nosso processo aí mais evoluído de GR, né? Mas a gente também tem grandes, assim, um processo bem estável e até avançado mundialmente falando, reconhecido internacionalmente, que é a questão da bagagem de viajante, né? Vou mostrar mais à frente. Isso que é interessante que os colegas conheçam aí como que a gente implementou. Bom, eu já comentei, então vou passar rapidamente, mas os objetivos da Corad são gerenciar o risco a nível nacional, né? Fazer a integração entre não só as áreas internas da Receita, mas também com os entes públicos, né? Os outros órgãos, a gente tem os órgãos anuentes, né? A gente tem lá o MAPA, o Exército, por exemplo, o Ministério da Defesa, né? A gente tem uma infinidade aí, são acho que 20 e poucos anuentes. A gente faz também, isso é muito comum, é importante que saibam, que a gente faz muito a integração com os entes privados, então associações de empresas. A gente recebe aqui rotineiramente denúncias sobre fraudes, né? Porque imagine que o pessoal que trabalha aqui na Receita, cada um tem uma formação, né? A gente entra por concurso público e a formação ela é bastante diversificada. Então, e aí a gente tem que lidar com um universo de produtos que é simplesmente tudo, né? Então, assim, tem químico, tem brinquedo, tem material eletrônico, né? Enfim, tem toda uma gama aí muito extensa de assuntos. Então, a gente não entende, né, de todos eles. E aí as associações possuem um canal para falar com a gente e relatar, olha, no meu setor começou a acontecer isso, a gente acha que não está certo, então eles fazem as denúncias, né, já aí com um embasamento de quem entende do assunto, né, e aí ajuda bastante a gente a conduzir a parte do gerenciamento de risco e a seleção das operações, que vão ser fiscalizadas, né. E a última, que eu já comentei também, que é o acompanhamento das seleções. Não adianta nada a gente selecionar e deixar para lá, né, assim, vou selecionar isso aqui, não quero saber o que aconteceu depois. Não funciona assim. A gente seleciona hoje, deu resultado, a gente continua selecionando, parou de dar resultado, a pessoa, né, a empresa passou a ficar conforme, então a gente para de selecionar ela também. A nossa ideia aqui não adiantando aqui, nossa ideia não é atravancar o comércio exterior, ficar controlando tudo, né? A gente quer. Esse aqui é um objetivo de resultado da Receita Federal, né? Ele veio do planejamento estratégico de 2016, 2019, está sendo refeito agora para 2021, 2023. E claramente um dos principais objetivos, assim, né, dos mais destacados objetivos de resultado, um deles é garantir a segurança e a agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes. Então, veja, a gente tem, por um lado, ficar conferindo as mercadorias e as pessoas, né, que entram e saem. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer agilidade, né? Como é que a gente faz isso, né? Essa que é o grande dilema que o GR tenta resolver diariamente, né?
Porque para fins de segurança, né, proteção da população, proteção da economia nacional, o ideal seria conferir tudo. Mas as correntes de comércio hoje, pelo fluxo, pelo volume, elas tornam inviável fazer isso. Tá? Então, como que a gente balanceia, né, equilibra isso? E aí, do outro lado da balança, tem a questão da agilidade. Né? A gente quer estimular o comércio exterior do Brasil, a gente quer diminuir o custo, né? Mas a gente também não pode deixar passar tudo de qualquer jeito, porque, infelizmente, nem todas as pessoas são colaborativas no sentido de ficarem conforme as regras. Aí tem pessoas mal intencionadas de fato e tem pessoas que simplesmente não conseguem cumprir, acabam fazendo errado e a gente tem que ensinar para elas, basicamente, né, como é que faz, como fazer e pedindo a correção. Eu vou mostrar isso mais na frente quando a gente falar sobre conformidade e aplicação da lei. Então, aqui é importante também ressaltar o seguinte, a aduana não tem como função principal arrecadar impostos. Né? A nossa função é muito mais de realmente segurança, né? De impedir que mercadorias desconformes com as regras, né? Entrem, por exemplo, brinquedos que tenham peças que possam, né, prejudicar crianças ou bijuterias, como já teve casos aí até famosos que passaram na TV com altos níveis de metais pesados. A gente tem diversas questões. Então, aqui, exemplos, né, que a gente chama de atuação típica da aduana, que não é ficar, como eu falei, ficar arrecadando, né? Por exemplo, comércio com países sancionados. Tá? A gente tem lá uma lista de países sancionados na ONU que você não pode, né, já que o Brasil é signatário, fazer comércio. Então, por exemplo, Coreia do Norte é um deles, tem outros, tem Irã, tem Iraque, tem outros. Então, assim, a aduana trabalha para impedir isso, por exemplo. Mercadorias de conformidade com padrões de segurança, que eu acabei de citar. Uma coisa que acontece, né, já até, acho que se não me engano, também saiu na mídia faz algum tempo, assim, uns 5, 6 anos. Lixo de outros países, tá? O pessoal exporta lixo para o Brasil dizendo que é cabo USB, por exemplo. Então, assim, a gente está aqui para não deixar isso acontecer. E quanto que isso vale de dinheiro? A questão não é por aí, né? A gente dificilmente consegue traduzir em dinheiro, assim, né? Então, pelo menos tão objetivamente, esse tipo de... quando a gente impede uma operação dessa de acontecer. Também a questão de armas, né? E, logicamente, a questão das drogas aí. São só alguns exemplos, tá? Apenas para deixar claro, porque como a Receita Federal ela tem dentro da sua competência tanto a arrecadação de tributos quanto a questão da aduana, às vezes pode ficar um pouco confuso de que a aduana, né, precisa arrecadar. Não, a aduana basicamente é a questão da segurança, garantir o ambiente concorrencial dentro do Brasil, né, que seja feita com justiça, ou seja, que ninguém fique se beneficiando, importando coisas sem pagar tributos, que aí ela leva uma vantagem, né? Mas não é o fim de arrecadar. Tá? Bom, aqui a velha história, né? O cobertor é curto, né? Se você puxa muito para o lado da segurança, você atrapalha aí o comércio exterior, você aumenta o custo para as empresas, né? Enfim, gera todo um atraso na cadeia logística. Por outro lado, se você privilegia muito a agilidade, você também pode acabar deixando passar mais do que o que já passa, né? Então, assim, isso é uma outra coisa, tá, pessoal? O GR, ele é muito do nosso dia a dia lidar com erros e acertos, né? A gente sabe que passam coisas, a gente tenta sempre melhorar, tenta evitar ao máximo que isso aconteça, mas como a gente não tem bola de cristal, a gente trabalha muito com feedback, né? Muito com retorno. Então, a gente faz uma seleção, a seleção está dando certo, a gente mantém, a seleção começou a dar errado, não foi constatada a regularidade que a gente achou que ia encontrar, para de selecionar. Então, assim, nesse sentido, né, de tentativa e erro, é muito comum para o GR que é assim que funciona para a gente, tá? Não a gente não tem essa... bom, se a gente quisesse acertar tudo, teria que parar 100% da carga e mesmo assim o pessoal esconde as mercadorias de forma difícil de encontrar às vezes, nem com scanner você consegue, né? Então, assim, nosso dia a dia é lidar com essa questão, inclusive, do erro, tá? Então, é uma coisa natural para o GR não ter 100% de acerto. Tá? Bom, então, para que serve o gerenciamento de risco? É justamente essa pecinha ali que junta o quebra-cabeça, né? Então,
como que eu conjugo a segurança com a celeridade, né? Então, fazer o ajuste fino entre liberar 100% e fiscalizar 100%, buscando, claro, um maior controle na aplicação da legislação aduaneira. Tá? Então, eu mencionei aqui, mas quando a gente fala de GR, a gente está bem focado ali na parte de seleção das operações que vão ser avaliadas, fiscalizadas, e depois a avaliação da fiscalização, se encontrou, se não encontrou o que foi indicado pela seleção. Bom, eu vou passar rapidamente aqui, mas são umas definições de risco, não sei se é interessante, mas geralmente o risco, né, aqui eu trouxe algumas definições, mas basicamente risco é incerteza, né? O risco é porque a gente não conhece todo o mundo, né? Então, assim, sempre tem alguma coisa que você não conhece que pode estar permitindo uma operação ocorrer de forma irregular, né? Em desacordo com as leis e normas aí. E o risco ele tem algumas características. Eu ressaltei duas aqui, que é, primeiro, o risco se transforma com o tempo, então não adianta você achar que você descobriu o esquema aqui que o pessoal usa para trazer, sei lá, brinquedo com falsificado da Disney, tá? Um exemplo. Você vai pegar uma, duas, três vezes. Na quarta vez o cara já mudou. Tipo, se o cara está fazendo aquela fraude, ele vai mudar. Tá? Então o risco se transforma com o tempo, mas por outro lado ele é gerenciável, né? E aí você tem que ficar acompanhando isso daí. Tá? E o processo de gerenciamento de risco é justamente isso, né? É fazer a análise, né, de quais riscos você está exposto e determinar qual que é a melhor forma e qual que é o melhor momento de tratar esse risco. Tá? Inclusive, tendo que priorizar, porque a gente não tem capacidade infinita, né, de fiscalização, então a gente tem que escolher qual o problema que a gente vai atacar, uma vez que a gente tem, por exemplo, 10 problemas ao mesmo tempo acontecendo e tem 2 pessoas para conferir. Então, provavelmente 8 carros vão passar. Isso não tem jeito. Aí, claro, não tem jeito no sentido de que, assim, não naquele momento. Claro que a gente vai fazer toda uma avaliação para ver o que é melhor fazer agora, o que é melhor deixar para depois. Tá? Eu vou chegar nesse ponto aqui. Então, esse aqui, talvez muitos já tenham visto, mas é uma figura bastante comum no meio de administração, né? que muitos conhecem como PDCA, tem outros nomes também, mas o PDCA talvez seja o mais famoso, que é o Plan, Do, Act, Control, né? Que é um sigla em inglês. Mas, basicamente, o GR funciona assim. Você coleta dados e informações, né? Você, a partir disso, avalia os dados, né, e os riscos, né, para criar os perfis de risco e o nível e a natureza de cada risco. Uma vez que você mapeou isso, você vai prescrever as ações que vão ser tomadas quando acontecerem aqueles riscos concretamente. Tá? Então, aí nessa prescrição de ações, o que geralmente se leva em consideração? O risco é reparável ou não? Né? Ou seja, será que se eu deixar passar um container cheio de bugiganga da China, com falsificação, né, contrafação, com o que quer que seja, com falta muito comum também, falta de padrões de segurança, né, nos produtos que vêm. Será que eu posso deixar passar um container desse para deixar para pegar depois, lá na 25 de março, aqui na Uruguaiana, no Rio de Janeiro? É difícil, né? Porque uma vez que aquele container for aberto, você não consegue juntar de volta aquele monte de mercadoria. Então, o melhor momento é pegar na zona primária. Esse é um exemplo, tá? Só um exemplo mesmo. Qual que é o potencial lesivo? Será que eu posso deixar, por exemplo, de fazer um despacho numa mercadoria que eu tenho suspeita que tem drogas ou armas, para fazer uma fiscalização numa mercadoria que tem só dúvida de classificação? Entendeu? O potencial lesivo de passar, né, armas e drogas é muito superior ao potencial lesivo de uma mercadoria estar classificada incorretamente ali e estar pagando um tributo menor, né? Do ponto de vista da sociedade. Outra coisa, em que momento que eu vou agir? Eu vou agir, como eu falei, no despacho, eu vou agir antes do despacho, eu vou agir com auditoria depois. A gente tem esses 3 momentos que a gente pode atuar quando a gente está falando de importação e exportação. Na remessa e na bagagem é um pouco diferente, né? E aí, mas assim, grosso modo, como carga é um dos maiores problemas que a gente tem. É muito comum a gente ficar falando sempre sobre esses 3 momentos, né? O pré-despacho, o despacho e o pós-despacho. E também determinar prioridades, né? Então, se eu encontrar 2 situações ao mesmo tempo, né, de risco,
Qual a prioridade entre elas? Será que drogas vêm antes de armas, ou armas vêm antes de drogas? Será que depende da equipe que eu tenho naquele momento? Será que eu tenho um especialista de armas? Será que eu tenho a equipe canina que sabe detectar drogas? Será que eu tenho a que sabe detectar armas? Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente prescreve as ações a serem tomadas quando acontece um dos riscos identificados. E, por fim, ali, para completar o nosso ciclo, a gente tem a questão do acompanhamento e do registro, né, da fiscalização que ocorreu. Para quê? Para disseminar o conhecimento, né, e, obviamente, repetir o sucesso das operações passadas, porque leva um tempo para a pessoa, né, a empresa está cometendo a irregularidade, para ela se organizar e criar os canais que ela tinha ali de passar a mercadoria. Bom, e aí o que acontece? A gente fez tudo isso, o risco vai e muda, né? Como eu falei, o risco está sempre mudando. E aí, então, o processo é contínuo, né? O processo de gerenciamento de risco, ele nunca para. Tá? Bom, aqui fazer um comentário rapidamente, né? Que é muito comum também dentro do gerenciamento de risco a gente falar de aleatoriedade, tá? Então, existem seleções que elas são... não existe um motivo específico para você estar fazendo ela, né? Você simplesmente sorteia e escolhe algumas operações que estão acontecendo para dar uma olhada geral. Nesse caso, né, a gente não tem uma indicação definida, né, para o auditor que vai lá conduzir o despacho, por exemplo, fazer a conferência. Ele vai ter que dar uma olhada geral na carga ali, sem uma direção. Tá? E aí também a aleatoriedade traz, né, uma oxigenação para o GR, né, porque ela permite que a sorte influencie nos resultados. Eventualmente, a gente acaba pegando, sim, coisas selecionadas aleatoriamente, encontram-se erros que não tinha perfil de risco para pegar. Tá? E aí a gente cria depois, uma vez que o aleatório deu sucesso, pode-se criar, né, geralmente cria-se um perfil de risco especificamente para coibir aquele tipo de operação de acontecer novamente. Aqui só um exemplo, né, que para fazer tudo isso que eu estou falando, para fazer todo o GR, a gente precisa que a lei permita que a gente faça isso. Né? E eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Né? O primeiro, talvez assim, o mais emblemático que a gente tenha, é que na IN 680 ela permite que a gente, ao estabelecer os canais de conferência, verde, amarelo, vermelho e cinza, ela permite que a gente possa escolher, a gente como Receita Federal, escolher não parar uma carga em zona primária, deixar para fazer na revisão pós-despacho. A gente tem aí o Decreto-Lei 37, né, de 66, que também dá a previsão legal para a gente poder fazer as revisões. Né? Então, assim, isso é nem todos os países têm isso, tá? Tem muitos países que ainda precisam conferir, não vou dizer muitos, né, mas tem alguns casos de países que ainda precisam conferir 100%. Tá? A legislação simplesmente não permite que eles não confiram. Então, pelo menos no Brasil, a gente já tem isso há bastante tempo, essa possibilidade, porque senão seria inviável, né, tratar todas as cargas em zona primária. Bom, como eu comentei aí, os momentos de atuação, né? Então, a gente atua em variados momentos da cadeia logística. Né? Um que eu não comentei, que é até prévio, né, a toda a operação, que é a habilitação. Então, no Brasil, também, isso é uma outra diferença que a gente tem para outros países, a gente tem uma figura da habilitação da empresa ou da pessoa física, né, para fazer operações de comércio exterior. A habilitação, ela é muito útil para a gente, comparado com outros países que não exigem esse tipo de vamos chamar de licença, né? Porque ela limita o nosso universo de CNPJs e de CPFs que a gente tem que ficar de olho. Porque como não é qualquer pessoa que pode fazer, a gente tem hoje mais de, se eu não me engano, são 24 milhões de CNPJs, né? E temos, obviamente, 210 milhões de CPFs, né? Então, se a gente tivesse que tratar isso em nível de sistema, esses milhões, né, de entidades, fica muito difícil.
mas já do ponto de vista, tendo a habilitação, a gente já reduz esse universo para algumas dezenas de milhares, né, ou poucas centenas de milhares aí de empresas e pessoas que podem fazer esse tipo de operação. E aí tá, para que tipo de ação que eu faço na habilitação, né? Antigamente, tá, isso vem mudando ao longo dos últimos 3 anos, tem mudado bastante, a gente atua na habilitação de uma forma bastante distinta de como era antes. Antes a ideia era o quê? Não vou deixar uma empresa ou uma pessoa física que aparentemente não tem recursos ou até o caso mais que a gente chama de fratura exposta, né? Uma empresa que você pega e você claramente tem certeza de que ela é uma empresa comandada por laranjas, uma empresa de fachada, né? O cara vai lá, cria um CNPJ, bota no nome de um monte de pessoas, até pessoas falecidas, né? Ou enfim, que não tem CPF ativo, e pede habilitação no comércio exterior. Antigamente, nossa primeira opção era, não, vamos negar essa habilitação, não vamos deixar essa empresa operar. Essa lógica ela é muito boa, só que com o passar do tempo, a gente percebeu que isso não é exatamente o mais eficiente. Tá? Por quê? Porque a gente percebeu que, uma vez que a gente nega essa habilitação para a empresa, ela, se a pessoa é mal intencionada, ela simplesmente vai arrumar outro laranja, vai criar outro CNPJ, que não é uma coisa tão difícil de fazer. Arrumar o laranja é um pouco mais difícil de fazer, tá? Não estou dizendo que seja fácil. Mas existe uma certa mecânica já que eles têm para arrumar, enfim, os grupos criminosos são organizados o suficiente para isso, e eles simplesmente criam outro CNPJ até que uma hora passa e a gente não consegue pegar aquele CNPJ, acaba habilitando ele. Tá? A gente teve diversas evoluções aí na habilitação ao longo dos anos. A gente já, antigamente, todas as habilitações eram concedidas via processo administrativo. Já faz algum tempo que a gente tem uma habilitação que basta a pessoa entrar no site da Receita, com um clique, pedir para operar, ela já ganha um limite lá no mínimo de $50 mil. A gente já tem diversas facilidades, e isso tudo veio por quê? Porque a gente parou de atuar dessa forma, passou a fazer uma atuação baseada em monitoramento. Então, a gente parte do pressuposto de que as empresas que são de risco, a não ser, claro, casos muito escrachados, a gente vai, obviamente, indeferir a habilitação. Também a gente não precisa ficar permitindo isso. Mas casos que a gente tem um pouco de dúvida, né, ou que assim, são fraturas expostas, mas que a maquiagem está bem feita, a gente não tem tanta segurança assim, né, já só com o processo de habilitação de barrar. O que a gente faz hoje em dia? A gente faz a habilitação, gasta menos tempo, menos força fiscal nesse momento, e aí a gente decidiu deixar isso para fazer depois. Depois quando? Quando a empresa trouxer pela primeira vez, ou trouxer, né, enfim, uma quantidade de cargas que seja relevante para a aduana. Tá? Isso também veio de mapeamento, tá, pessoal? É tudo feito com um bom nível de análise de dados. Então, a gente viu que mais de 80% das empresas que pedem habilitação nunca operam. Então, para que eu vou gastar mão de obra fiscal fazendo um monte de processo administrativo e de empresas que nunca vão nem operar? Tá? E a gente percebeu que, de fato, né, os fraudadores eles estavam sobrecarregando essas equipes e a gente não estava dando conta, não estava resolvendo o problema. Então, esse é um exemplo, né, isso é GR, tá? Isso é exatamente, a gente está gerenciando o risco. A gente viu que não estava dando certo, optamos agora por mudar o momento da atuação, né? Lógico que tem uma série de influências, né? Estou passando aqui bem rápido, mas, né, tem que ter toda uma coordenação, né? Eu tenho que ter sistema para isso. Por exemplo, a gente desenvolveu em 2018 um sistema para justamente nos avisar via e-mail, via celular, quando uma empresa que a gente está querendo monitorar, que a gente acha que é de risco, quando ela fizer qualquer operação, a gente fica sabendo. Então, aí a gente vai lá ver, com aquela operação em concreto, qual a melhor forma de agir, né? A gente evoluiu muito, né, para poder chegar nesse ponto de fazer como a gente está fazendo hoje.
Aí, passando adiante, o outro momento aqui é o controle de cargas e despacho. Esse aqui é o que o pessoal mais conhece, que são os canais, né, de conferência da importação e na exportação também. Então, nesse momento, a gente seleciona as cargas da zona primária, faz a conferência documental e física, né, e é um momento em que o momento em que a aduana o momento assim mais que mais representa a atuação da aduana, né? Que é parar a carga no porto, no aeroporto, abrir o contêiner, fazer a fiscalização lá. Isso aí, acho que ninguém tem dúvida, né? Que é uma coisa bem que a aduana faz bem no seu dia a dia. Essa questão da habilitação e a questão da fiscalização pós-despacho já são coisas que às vezes, quer dizer, as pessoas às vezes nem ficam sabendo que são questões da aduana, pelo menos o pessoal mais leigo, né? Acaba não tendo essa noção. E aqui eu botei separado, como eu havia mencionado, o gerenciamento de risco de vigilância e repressão, ele é apartado do gerenciamento de risco dos fluxos regulares. Tá? Então, se o cara, né, se alguém tentar passar aí com droga pela fronteira terrestre, ele andando por fora, né, pelo meio da floresta amazônica, quem cuida disso é a vigilância e repressão, que é uma outra caixinha, né, dentro da Receita. Bom, e aí a gente chega aqui também numa evolução bastante recente, por mais que tenha sido feito esse desenho e essa pirâmide em 2004, mas a OCDE, para fins de pagamento de tributos, né, a questão mais de tributos internos, ela criou essa pirâmide que ficou famosa aí em toda a aduana, em todas as administrações tributárias, na parte policial também, né? Existem camadas, né? Existe uma pirâmide onde se enquadram todos os tipos de pessoas, né, em determinado segmento aí que você esteja analisando. Então, por exemplo, no nosso caso, gerenciamento de risco de aduaneiro, você vai ter pessoas lá no topo da pirâmide que já decidiram que não vão ser conformes. Elas vão criar empresas de fachada para trazer mercadorias proibidas, mercadorias sem pagar tributo, mercadorias, falsa declaração de conteúdo, pirataria, contrafação. Elas simplesmente não querem obedecer às regras. Estão lá no topo da pirâmide. Para essas aí a gente indica, né? Esse estudo aí indica que seja usada a máxima força da lei. Na segunda camada, logo abaixo dessa, você vai ter as pessoas jurídicas e físicas que não querem ser conformes. Tá? Mas, se você prestar atenção nelas, elas vão se adequar. Tá? E essas aí, a estratégia, né, para a conformidade delas é que você detenha elas por detecção. Então, você aponta, olha, você não vai poder entrar com essa mercadoria aqui sem pagar esse tributo. Você botou que a alíquota é 0, mas a alíquota, na verdade, ela é 10%. Né? É um exemplo. A gente tem depois a terceira camada, que são intervenientes que eles tentam ser conformes, mas eles nem sempre conseguem, porque eles falta conhecimento, por exemplo. Né? As empresas pequenas ali que não estão ainda começando no comércio exterior. Então, para esse pessoal, a gente não vai abrir uma fiscalização, bater com o pé na porta, né? Pegar a documentação, extrair HD, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer uma atuação de mais cooperação. Né? A gente vai falar com eles, olha, tá, você fez aqui, mas está errado, né? O correto seria assim. Então, a gente vai assistir eles a serem conformes. Essa é a estratégia mais indicada. E, por fim, você vai ter as pessoas que realmente querem fazer as coisas da forma correta, né? E, para esses, aí a gente tem que fazer qual a estratégia, né, de conformidade para esses? A gente tem que facilitar a vida deles. Então, a gente tem que dar sistemas que, com um clique, ele consiga resolver a vida dele. A gente tem que fazer manuais, a gente tem que fazer eventos para receber críticas deles e alterar os sistemas. Né? Essas são as estratégias para que o pessoal dessa camada possa colaborar e participar aí do comércio exterior de forma adequada, de acordo com as leis. Então, eu já falei rapidamente, né? A gente tem lá, primeiro topo, os exemplos de cada camada, né? As empresas de fachada. Na segunda camada, a gente poderia ter como exemplo tradings que vendem serviços de importação, botei serviços entre parênteses ali, né? Entre aspas, né? Serviço de importação com pagamento a menor de tributos. Por quê? Porque a trade já faz isso todo dia, então ela fala assim, olha, fulano,
faz o seguinte, bota aqui esse enquadramento legal, usa esse fundamento legal do imposto de importação e que você vai pagar menos imposto. Mas olha só, se a Receita pegar, aí você paga. Entendeu? Então, esse é o tipo é um exemplo clássico aí da segunda camada, né? Terceira camada são pequenas empresas, né, que estão começando no comércio exterior, que é um exemplo, né? Claro, pode ter outros. E na quarta camada, a gente tem as grandes empresas com setores especializados em comércio exterior. Tá? Só para vocês terem uma ideia de mais ou menos aí como é que são enquadrados os intervenientes. Aqui uma outra informação que eu achei pertinente trazer sobre GR é que a gente vê muito a interposição, né? A interposição está presente em 80% aí dos casos, dos autos de infração que a gente vê, né, de fraude. Ela está, por exemplo, no caso de subfaturamento, sempre quando alguém vai fazer subfaturamento, 90% das vezes, eles usam interposição. Por quê? Porque ninguém quer aparecer, né, para a Receita Federal como, e obviamente nem para a polícia, nem para nenhum órgão de fiscalização, como sendo a pessoa que está fazendo as coisas de forma incorreta. Então, eles sempre vão usar a interposição para se ocultarem, para não aparecer, para protegerem os bens que eles vão angariar com seja lá qual a fraude final que eles querem cometer. Então, a interposição, ela assim, em termos de fraude, ela está sempre junto com as outras fraudes. Vocês podem ver, apenas 10% do subfaturamento que foi lançado, né? A fonte está ali até do estudo, depois se quiserem mais informações, é feita sem interposição, né? Sem criar uma camada de fachada ali. Bom, então aqui a gente falou sobre a pirâmide de risco, já falamos sobre fraude, já falamos, né? É importante saber que tem dois conceitos aí que permeiam isso, né? Que é um conceito que está muito na moda agora para a administração tributária, que é a questão do compliance, né? Em inglês, que esse nome está bem na moda, em português, conformidade, que é você tentar atuar na fiscalização de uma forma mais cooperativa, estimulando a autorregularização. Então, a gente não quer... Bom, tem dois motivos para isso, né? Primeiro, a gente não tem braço, né, para fiscalizar todo mundo. Então, a gente percebe que a gente precisa dedicar o nosso esforço para aquele topo da pirâmide, aquele pessoal que quer realmente ser desconforme, né? E talvez um pouco para o segundo, o que sobrar, né, vai para o segundo nível da camada. Mas para o terceiro e para o quarto nível, é muito melhor você trabalhar com eles na base da cooperação, na base do entendimento mútuo ali. Tá? Então, essa forma de atuação do gerenciamento de risco, ela é muito menos custosa em termos de fiscalização e permite um maior alcance do universo dos intervenientes. Por outro lado, o enforcement, né, que não tem uma tradução aí muito boa para o português, mas é a aplicação forçada da lei, né, você fazer, obrigar quem estiver em desacordo com a lei a ficar conforme, que é a fiscalização tradicional, ela é muito custosa, né? É a fiscalização tradicional. Ela depende que você colete um monte de dados sobre a empresa, forme todo um quadro indiciário de provas lá para lançar o auto e ele se manter. Então, ele é muito mais... o alcance dele é muito menor, né? Porque a gente não tem realmente a quantidade de fiscais necessária aí para fiscalizar todo mundo. E nem precisa, né? Nem precisa, porque muitos, basta que você avise que ele está fazendo errado, que ele vai se regularizar. Tá? Então, são estratégias distintas de acordo, né, com o nível de risco subjetivo, e aí, muitas vezes, a gente leva em consideração o histórico, né, de atuação do interveniente. Então, alguns exemplos aqui de atuação, né, no caso da conformidade. A gente tem no Brasil o programa do Operador Econômico Autorizado, o programa OEA. Tá? O que é o programa OEA? É um programa da Receita Federal que as empresas se habilitam nele. Para se habilitarem, elas abrem mais os seus processos internos, elas explicam como que elas garantem que não vão, por exemplo, classificar uma mercadoria de forma incorreta, né? Por exemplo, elas mostram, a gente contrata uma consultoria que faz a classificação fiscal para a gente, para ter certeza, a gente consulta a Receita. Eles vão lá, como que você garante que o seu transportador é idôneo, né? Não, a gente faz uma verificação de antecedentes criminais, se já teve algum envolvimento com
com transporte de drogas, por exemplo, né, que é uma coisa que acontece na área de transporte, tem esse indicador de risco. Tá? Então, o operador econômico autorizado, ele vira um parceiro da aduana. Tá? A ideia é que a empresa ela quer estar conforme, então ela mostra, olha, eu tenho governança sobre os meus processos, né, de comércio exterior, eu tenho condições de saber rastrear o que aconteceu se alguma coisa der errado, né, e aí ela passa, inclusive, a proativamente, né, a avisar a Receita sobre casos, né, que ela detecta. Então, acontece, né, vira e mexe, acontece exportação de drogas em que a quadrilha lá enfia um monte de cocaína dentro do container de uma empresa que está comercializando, está exportando uma mercadoria regularmente, né? Então, eles abrem lá um container cheio de frango, cheio de suco de laranja, né? Café, tem de tudo. E eles jogam um monte de cocaína lá dentro e depois eles têm um combinado com alguém lá, geralmente na Europa, na África, para tirar aquilo lá de dentro do container. Quando isso acontece, numa empresa OEA, qual que é por que ele é conforme, né? Por que a gente tem essa questão da conformidade? Porque ele mesmo vai dizer para a gente, olha, Gustavo, aconteceu isso, e realmente a gente viu que esse motorista foi um motorista que a empresa contratou semana passada e eles não fizeram a verificação, né, dos antecedentes, ele já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, por exemplo, e a gente, como atitude em relação a esse incidente, a gente vai trocar nossa empresa de transporte. Então, é esse tipo de atuação colaborativa que o OEA traz para a gente. Então, é um programa de conformidade, é o principal programa de conformidade que a gente tem, né? E que tem trazido resultados muito positivos. Um outro programa que está começando agora, que é bastante semelhante ao que a gente faz aí todo ano, né, que é o imposto de renda, a gente está criando, né, um programa de malha aduaneira. Então, a gente vai dar a oportunidade para a autorregularização dos intervenientes que tiverem problemas menores ali em termos de operações. Então, por exemplo, eu não preciso abrir uma fiscalização para fazer uma reclassificação de mercadoria de uma empresa que se eu mandar uma carta, ela mesma vai falar, realmente, eu classifiquei errado, obrigado por me avisar, vou recolher aqui, está tudo certo. Então, já se evita, né, muito até do litígio, né? E aí sobra menos fiscalização para ter que ser efetivamente feita. Tá? Essa é a ideia da malha. Mesma coisa da pessoa física, né? O programa te diz, olha, será que você não esqueceu de declarar um rendimento? A gente tem uma informação aqui de que a empresa disse que te pagou tanto, você pagou menos. Aí o pessoal fala, realmente, declarei errado. Aí vai lá e corrige e se autorregulariza e evita uma fiscalização. Bom, passando agora para a parte aí de sistemas que dão suporte ao GR, né? Por que é impossível, né, hoje em dia trabalhar sem sistema? Na aduana hoje, né, para vocês terem uma ideia, aí uma média dos anos 2014, 15, 16, a gente teve 2,25 milhões de DIs. Cada DI tem, em média, 5 adições, então tivemos aí 11 milhões em média de adições por ano nesses anos. Aí cada declaração dessa e adição tem mais de 300 campos que são preenchidos, ou seja, é impossível você ficar acompanhando isso sem ter sistema. Tá? E aí eu vou dar uma passagem geral aqui sobre alguns sistemas que a gente tem, que a gente usa no GR, para dar aí uma visão geral. O GR no controle de viajantes, né, foi uma coisa que a gente falou até um pouco até agora. Como que é feito, né, a seleção de viajantes? Ela não tem a questão, né, do pré-despacho, né, despacho e pós-despacho. Você tem simplesmente o cidadão entra lá no avião, no outro país, e vem para o Brasil. Né? E aí, até 2014, com os grandes eventos, né, que foi a Copa do Mundo, as Olimpíadas, teve a Rio 2012, se eu não me engano, também que foi um evento preparatório, a gente não recebia, tá? E vejam a dificuldade que era, né? A falta de informação torna muito difícil o GR. A gente não tinha a informação antecipada de quais viajantes que estavam vindo para o Brasil. A gente simplesmente chegava o pessoal lá na hora e você estava lá no aeroporto, você tinha que falar assim, esse cara aqui está com a cara meio suspeita, vou botar ele para fiscalização. Era bem assim, tá? Porque não tinha informação, a gente não tinha informação. Hoje em dia, como é que é? Hoje em dia, quando fecha a porta do avião lá fora, a Receita Federal recebe a lista dos passageiros que estão vindo,
né, com a lista de passageiros que está vindo. São feitos, né, diversos cruzamentos de dados que vão gerar as listas de forma objetiva de pessoas que representam risco, né, que vão ser, inclusive, classificadas em ordem de risco, né, por perfis de risco que elas possam ter se enquadrado. E aí, uma vez que esse perfil de risco, que a pessoa está enquadrada, que ela foi selecionada pelo sistema, a gente tem aí também, realmente a gente faz uma propaganda sobre isso, que é o reconhecimento facial, né, por biometria ali, facial, para dizer quem que é a pessoa, onde é que ela está no aeroporto, para que você selecione ela para a fiscalização. Então, hoje em dia, não precisa o fiscal ficar escolhendo ali, né? O programa já aponta, já tira uma foto de como uma pessoa está ali na hora, né? Porque você tem a foto do passaporte para fazer essa biometria, mas você não sabe qual a roupa que ela vai estar, se ela está de boné, se ela não está de boné, se ela está de óculos. Então, o sistema tira a foto na hora para quem estiver na hora fazendo a seleção, para a inspeção, consiga identificar a pessoa. Tá? Então, são aí aproximadamente 9 milhões de passageiros, né? Na época dos eventos foi um boom também, foi uma concentração grande, e com base nesses sistemas que a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu fazer o controle, né? E aí tem controle também, aí tem os focos de controle, né? Você tem controle para a questão de drogas, você tem controle para tráfico humano, você tem controle para importação regular de mercadoria, né? O pessoal traz na bagagem lá 100 iPhones, né? 10 laptops, né? Tudo para revenda, né? Então, isso aí a gente tem um foco também, existem vários focos, né? Para a gente atuar no GR de passageiros. Bom, agora vou passar para um outro sistema, que esse aqui é mais o sistema que a gente usa mais no dia a dia ali da importação, né? Que é o sistema ANITA. A gente tem na importação duas formas, basicamente, de seleção. A gente tem a seleção automática, que a gente cadastra perfis de risco no sistema, que automaticamente, quando uma declaração de importação for registrada e ela bate de acordo com aquele perfil de risco, né, com aquelas regras, ela automaticamente vai para canal vermelho, amarelo ou cinza. Tá? Isso é uma das formas que a gente tem de trabalhar. A outra forma que a gente tem é através de alertas, fazendo a seleção manual. Tá? E a seleção manual é feita por meio do ANITA. Tá? O ANITA é a ferramenta de trabalho ali do pessoal que faz o que a gente chama de análise do canal verde. E aí, como é que funciona isso? Hoje você, quando registra uma DI, ela vai cair num lote. Tá? E aí, cada lote, ele tem o que eu coloquei aqui no slide, que é uma janela de redirecionamento. Então, existe um prazo, em algumas horas ou alguns minutos, isso cada unidade tem a sua, né? Cada unidade, de acordo com a sua logística, pode definir a sua janela de redirecionamento. E nesse período, cada declaração ela tem um pré-canal. Então, ela pode estar no pré-canal verde, no pré-canal amarelo, vermelho ou cinza. E aí o pessoal faz a análise dos alertas que ocorrem nas DIs em pré-canal verde para verificar se existe alguma situação que não foi automaticamente selecionada, mas que representa um risco necessário de tratamento naquele momento. E aí ela faz o redirecionamento. Então, uma DI que estava com pré-canal verde, ela é redirecionada, por exemplo, para o canal amarelo, vermelho ou cinza, tá? De acordo com o risco que ela represente. E aí o que o ANITA faz? Né? Aqui eu botei um exemplo, né? Uma tela, em que a gente tem ali uma avaliação que é gerada aqui pela Corad, que é sobre o risco subjetivo em zona primária, né, para cada empresa. Então, tem lá empresas de alto risco, risco intermediário, sem histórico de DI, baixo risco ou não disponível, né? Por algum motivo lá o sistema não conseguiu calcular ainda o risco daquela empresa. E aí, logicamente, essa metodologia ela não é perfeita, né? A gente não tem uma bola de cristal, e ela é uma coisa matemática. Então, ela tem falsos positivos, né? Como eu falei, a gente erra. Mas o que acontece? Uma vez que o colega viu as empresas, por exemplo, esse caso aqui que está na tela, né? Você tem lá 19 DIs em alto risco no canal verde. Será que eu tenho pessoal suficiente para tratar todas essas DIs nesse momento?
Será que eu tenho as pessoas adequadas com o conhecimento necessário para tratar? Né? Será que eu tenho uma equipe de conferência física que consiga fazer aquilo ali? Por exemplo, tem cachorro, que tem, enfim, as técnicas necessárias para fazer a fiscalização? Tudo isso vai influenciar no redirecionamento. Tá? Tudo isso é levado em conta. E aí, isso aqui também é um exemplo da integração do CORAD, que é a unidade central de gerenciamento de risco, com as unidades na ponta. Por quê? Porque é através do ANITA que a gente coloca alertas, tá? Que vão ficar pendurados ali em cada declaração de importação, e o colega lá na ponta, que trabalha com isso, ele vai ver, olha, essa DI aqui ela tem 5 alertas. Um dos alertas é de que essa empresa já tem um sócio que já foi pego com numa empresa interposta. O colega lá na ponta vai avaliar, bom, deixa eu ver aqui, eu tenho esse problema, eu tenho um problema de um outro alerta aqui, que é um alerta de possível importação de drogas, eu tenho um outro alerta aqui que é uma classificação fiscal incorreta, eu tenho um outro alerta aqui que é um brinquedo que pode estar sem um laudo do Inmetro, por exemplo. Aí o colega vai ter que escolher. A gente não tem capacidade de tratar tudo ao mesmo tempo. Então, o redirecionamento manual, ele serve como uma segunda peneira, né, em cima da seleção automática. Logicamente que casos graves, a gente vai obrigatoriamente fazer, obrigatoriamente, que eu digo automaticamente, fazer a seleção dessas operações sem deixar para que a unidade local possa escolher botar em canal ou não. Mas, para alguns casos, a gente usa isso como a medida mais adequada, inclusive, porque quando você está fazendo a seleção automática, você tem que realmente prever o futuro. Você tem que falar assim, não, se acontecer esse campo da declaração dessa forma, com esse campo aqui dessa forma, vindo dessa pessoa, então, com certeza, isso aqui tem que ir para canal. Só que você ainda não tem a declaração na mão, né? Então, a chance de você estar com um conjunto de informações pequeno para tomar a decisão é grande. Então, quando você tem a DI na mão, efetivamente, o redirecionamento ele é feito com muito mais certeza. E aí a gente impede que declarações que estariam ok sejam direcionadas automaticamente. Não sei se eu fiz muito claro, né? Mas é como se a seleção automática ela tivesse menos precisão do que a seleção manual, porque ela ainda não tem um caso concreto na mão. Tá? Vamos seguir adiante aqui. Aí eu pergunto para vocês, né? Nessa figura aí, ó, será que tem só 80 antenas e o resto são cabos e conexões? Foi isso que o importador declarou. Se vocês repararem, metade do caminhão aqui, essa metade aqui da frente, aqui da esquerda, são antenas. Tá? E a metade aqui das caixas são os cabos e conexões. Então, claramente aqui, não precisa fazer nenhuma matemática complicada, tem muito mais do que 80 antenas. Né? Então, ele fez o quê? Ele fez uma declaração a menor, né? Bem a menor. E a gente conseguiu pegar isso pela imagem. Tá? Mas isso aqui é só para introduzir o outro sistema que a gente tem, que está em desenvolvimento, que é o sistema ASNA, que ele faz, a gente está desenvolvendo ele, já faz acho que 3 anos que ele está em desenvolvimento, fazer a análise automática de imagens de escaneamento de containers, né, para buscar declarações de importação que estejam em desacordo, para encontrar armas, para encontrar drogas, né? Então, isso aqui, essa tela, só para vocês terem uma ideia, o primeiro problema que o sistema tem que resolver é o seguinte, né? Qual que é o limite do container? Reparem que na imagem que vem do scanner, né, vem um caminhão também, aqui embaixo tem a roda do caminhão, né? Tem caminhão que carrega 2 containers ao mesmo tempo, né? Como que para eu cruzar isso, para eu cruzar o que tem dentro do container com o que está declarado na declaração de importação, a primeira coisa que a inteligência artificial tem que fazer é saber onde é que está cada container. Né? Então, assim, é um projeto bastante sofisticado, né? E a gente tem trabalhado nele para melhorar o nosso GR e automatizar. Tá? Porque hoje em dia, esse caso aqui das antenas, por exemplo, ele foi feito porque um colega olhou. Né? Teve uma pessoa lá, um ser humano, que falou, não, isso aqui está errado, isso aqui tem muito mais do que 80 antenas. Então, a gente tem um ASNA para nos ajudar no GR aí da carga. Tá? É antes de ter a declaração, inclusive. O ASNA ele já atua, por exemplo, para ver se tem droga ou se não tem droga, eu não preciso ter a declaração de importação.
Basta ter o container descendo do navio e passando no scanner, né? A declaração pode ser feita só alguns dias depois. O outro sistema aqui que eu queria trazer para vocês, né, também nessa parte de R, é o CISAM, né, o Sistema de Seleção por Aprendizado de Máquina. Então, o que o CISAM faz? Ele aprende com o histórico de declarações de importação. Tá? Ele, toda vez que uma declaração é registrada, é selecionada para canal e é feita retificação em qualquer campo da declaração, o CISAM aprende qual que é o padrão que estaria errado e qual que deve ser o padrão correto. E quando vier uma próxima DI com aquele mesmo padrão incorreto, ele já fala, olha, isso aqui tem tantos por cento de chance de estar errado a classificação fiscal. Tá? Então, o CISAM ele é usado também como um dos alertas do ANITA, né? É uma das fontes de informação para redirecionamento. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ele apresenta as informações como essa tabela colorida aí, cheia de números, mas basicamente o que a gente tem a gente tem os erros, a chance de uma declaração ter erro de classificação, a chance dela ter um erro no país de origem, a chance dela ter um erro, uma falta de LI, né, qual que é a chance do cara ter declarado uma NCM que não precisa de LI, e ela tem também a probabilidade de erro nas alíquotas de cada imposto. Tá? Aqui eu trouxe só uma história, para terminar aqui na apresentação, um exemplo, né, do que o CISAM faz automaticamente. Então, aqui em cima, tungstênio em pó 1,0 micron, né, tal. Isso foi o que o importador declarou. Tá? Tudo isso que está aqui dentro desse retângulo, né, foi gerado automaticamente pelo CISAM. Ou seja, o CISAM não faz só as contas, aquele monte de conta, lá e fica aprendendo sozinho, né? Ele também gera o texto em linguagem natural. Ele gera o texto numa forma compreensível para o ser humano. Então, ele está dizendo que, nesse caso aqui, essa mercadoria ela tem 92% de chance de ter sido declarada errado. E ele vem aqui explicar o porquê que isso aconteceu. Né? Então, assim, é mais uma ferramenta que a gente tem, né, para auxiliar a gente a escolher qual mercadoria, qual operação vai ser separada na zona primária ou não. Tá? Bom, aqui, por último, eu botei esse slide correndo agora no final, logo antes da apresentação, porque foi um caso que chegou até mim quando eu entrei aqui na chefia, que quando a gente está falando da primeira camada da pirâmide, né, o pessoal que decide não ser conforme, eles usam de todos os artifícios para conseguir fazer a operação irregular que ele quer. Né? Então, um exemplo aqui é que eu fiquei sabendo é que, sim, é muito comum eles entrarem, por exemplo, com mandado de segurança direto lá em Brasília, né, contra a União, ao invés de entrar lá na vara, né, do local do despacho. Por quê? Porque com isso ele dificulta a comunicação entre a gente. Né? Ele dificulta que muitas vezes flua de forma suficiente para que todos entendam qual que é o caso. E então, assim, eu achei interessante trazer isso, né? Porque eu acho que é uma coisa que afeta diretamente o trabalho de todos que estão aqui, e é justamente o porquê que esse evento é tão importante, né? Para que, assim, fique claro que eles tentam enganar todo mundo, né? Eles falam uma coisa para a gente, falam uma coisa para o judiciário, eles jogam com essa questão da dificuldade da distância, jogando, assim, entendendo que os prazos vão ser mais apertados para as respostas, enfim, eles realmente se articulam. Então, a gente também tem que se articular e esse evento eu acho que é uma ótima oportunidade para isso. Bom, acho que era isso, né, para a gente ficar dentro do tempo. E eu agradeço a todos e deixo aí o contato, né, da Corad, se quiserem tirar qualquer dúvida ou inclusive, né, entrar em contato para questões até do dia a dia de trabalho, né? corad.rj@fbgovbr, a gente está aqui à disposição. Acho que é isso, doutora Vera. Acho que passamos para as perguntas. Doutora Vera, a senhora está com o som fechado.
Eu acho Ela que, precisa... acho que a gente não tem conseguido desbloquear, sabia? Depois que vocês... depois que bloqueia uma vez, não consegue desbloquear de volta. Agora deu certo. Perfeito. Então, muito obrigada aí ao Dr. Gustavo pela excelente exposição, descrevendo todos os sistemas da Receita Federal, como funciona na prática essa operacionalização que acaba chegando ao judiciário, muitas vezes de uma maneira que é trazida sem as informações da Receita Federal, trazida de uma forma totalmente distorcida. Por isso é importante, muitas vezes, a minha vara, a CISAVARA, é uma vara especializada em direito aduaneiro. Em cerca de 80% dos casos, nós solicitamos informações antes para justamente nos interarmos acerca de como realmente funciona, porque o objetivo do judiciário é aplicar a lei, e essa parte operacional, muitas vezes, nós não temos conhecimento. E nós temos duas perguntas aqui. A primeira é do Jorge Guasi Filho, que ele pergunta quais as principais matérias da gestão de risco realizada pela Receita que acabam sendo judicializadas. Teria condições de responder? Assim, do que eu tenho conhecimento, pelo menos, né? Assim, as matérias, a gente tem muita questão de... nas fraudes estruturadas, né? Os grupos criminosos muito... a gente vê que é bastante comum eles judicializarem, não logo de cara, né? Mas pela questão de interposição, né? Eles tentam sempre atacar isso. Classificação fiscal, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um tema também que não chega muito para a gente, porque eu acho também que a atuação bom, como eu entrei há pouco tempo aqui na chefia, não temos visto tantas questões assim. Deixa eu ver o que recentemente... eu acho que realmente assim, a questão da interposição, pelo menos assim, da parte de fraude que a gente tem visto, é judicializada com uma frequência relativamente alta. Eu não conheço os outros assuntos para afirmar aqui com certeza. Auxiliando aí na questão da resposta, até porque a vara aqui é especializada, o que nós mais temos atualmente se refere à suspensão da habilitação. A interposição, né? A suspensão da habilitação, porque Curitiba centralizou, inclusive, Santa Catarina, abrangendo também Santa Catarina, a suspensão, o indeferimento do pedido de revisão de estimativa, interposição fraudulenta, também temos muitos casos, e sobre a questão da gestão de risco, nós temos, basicamente, até você poderia complementar, a questão do redirecionamento automático para o canal cinza quando está em andamento um PECA, um procedimento especial. E aí surge contra esse redirecionamento automático, dizendo que não obstante haja um procedimento especial que abrangeu várias operações de importação, como o caso da IN 228, essa nova importação não tem problema nenhum, não importa porque está sendo investigado o passado, e essa não tem. Então, você até riu, porque basicamente nessa questão da gestão de risco há essa alegação. Exatamente. Assim, é muito comum, exatamente esse tipo de que eu tinha me recordado aqui que tem. Eles usam muito esse argumento, né, de que no passado ocorreu, mas que agora não ocorre mais nada. Não ocorre mais nada. Mas a questão é que, bom, a minha apresentação aqui, talvez eu não tenha enfatizado o suficiente, mas a gente realmente usa o histórico como um grande indicador de risco, né? Então, e assim, a prática mostra, né, que, infelizmente, não há uma desistência por parte do fraudador desse modelo, né, de interposição.
Então, ele simplesmente muda algumas pessoas, né, na empresa, ele muda uma coisa ou outra, e ele diz que, olha, essa nova empresa aqui não tem problema nenhum. Né? Porque a gente tem... todos os dias, né, a gente tem diversas empresas se habilitando. Né? E a gente vê aqui, claramente, que empresas pertencem ao mesmo grupo. Né? Ao mesmo grupo assim, que está por trás delas. É a mesma forma de habilitação, a mesma forma de criação das empresas e tudo mais. Então, assim, quando eles já estão, inclusive, preparados para argumentar nesse sentido, esse é o argumento comum deles. Só que, assim, do nosso ponto de vista do GR, a gente não tem como não selecionar eles, né? Assim, realmente eu não tenho conhecimento jurídico para dizer assim, de como que isso poderia ser, como que a gente poderia cooperar, assim, se tem alguma coisa que a Receita Federal possa fazer de diferente para tornar mais robusto esse tipo de combate, porque realmente eles têm uma fábrica de CNPJ interposto, é uma fábrica, eles têm simplesmente eles têm tem inclusive organizações especializadas em criar empresas interpostas para o comércio exterior. Então, eles criam o CNPJ, botam os laranjas e fazem processo de habilitação e fazem pedido de revisão de estimativa. Então, como eu expliquei lá atrás, a gente inclusive, teve que desistir de tentar barrar esse pessoal na habilitação, porque eles estavam sobrecarregando de forma, assim, brutal a mão de obra fiscal, né, os fiscais, e a gente ficava lá só fazendo a habilitação e não ficava vendo as operações. Então, a gente hoje mudou essa forma de atuação para que só atue com as empresas que eles vão usar de fato, porque eles não usam todas, né? Eles habilitam 100 empresas para usar 20. Né? Então, nessas 20, quando elas operam, a gente pega, faz direcionamento para fiscalização. Às vezes a gente faz, inclusive, antes de ter declaração de importação, dependendo do caso. Outras vezes a gente espera a declaração de importação para robustecer o auto de infração, de impedimento, né, para ter mais informações, para ele não poder... Outra coisa muito comum que no passado, né, por isso que a gente mudou, a gente pegava a empresa antes dela registrar a DI, aí o importador falava assim, não, essa carga não é minha. Ele consignava o conhecimento de embarque e disse, não, essa carga não é minha. Agora que a gente espera a ADI, por exemplo, né, aí ele já falou, não, essa carga é minha, estou pedindo despacho. Tal. A gente está aprendendo também isso. Então, assim, esses questionamentos que eles colocam e a questão da revisão de estimativa realmente viraram, nesse momento, estão sendo os gargalos aí que a gente tem enfrentado, né? Tanto para a gente conceder e imagino também que, obviamente, começam a aparecer mais casos no judiciário. Essa é a minha a experiência atual tem sido assim. Obrigada. Então, nós temos mais 3 perguntas. Uma do Marcelo Pereira dos Santos. Existe algum dado, informação específica, objetiva, que podemos requisitar da Receita em relação ao importador em eventual mandado de segurança, para que possamos gerenciar também os riscos na análise do caso, liminar ou sentença? Sim, assim, todas exceto a seleção, né, de aleatoriedade, tá? A seleção por aleatoriedade, todas as outras elas vão ter um motivo, né, para terem sido feitas. E eu acho assim, primordial que seja pedido esse motivo, ou relatório, né, não, quer dizer, porque assim, tem um motivo que vai no sistema, né? A gente tem lá o sistema de cadastro, olha, verificar tal, adição da declaração de importação número tal, para possível classificação fiscal incorreta, né? Mas pode ser que tenha um relatório fiscal, né, do motivo da seleção, né? E esse relatório certamente vai ajudar o judiciário a entender por que aquela seleção foi conduzida, né? Porque ela foi escolhida. Eu acho que ele certamente seria o melhor caminho, né? Pedir esse relatório do motivo da seleção detalhado, quando há, né? Porque tem alguns relatórios, tem algumas seleções que elas são automáticas, né? O sistema faz um cruzamento de dados e diz, olha, isso aqui não está batendo, faça a fiscalização. Mas existe, por exemplo, nesse caso de interposta,
a gente tem, sim, os relatórios, a gente tem os indicadores, por exemplo, a empresa não tem funcionário, a empresa foi criada com uma pessoa que tem um CPF, uma pessoa de 90 anos que teve o CPF emitido há 5 anos atrás, entendeu? Ou seja, uma pessoa claramente vulnerável ali que foi usada como laranja, né, esse tipo de informação, eu acho que assim, seria interessante, principalmente para a interposição, tá? Porque, como a doutora já falou, eles jogam realmente com a nossa falta de coordenação para falar uma coisa para a gente, uma coisa para vocês e conseguirem se safar, né? É verdade. Temos também a pergunta do André Zulian. Boa tarde, peço ao palestrante que teça algumas considerações acerca do uso do endosso de conhecimento de embarque na interposição fraudulenta. Em que caso o endosso é legítimo e como é usado de forma ilegítima? É muito, muito boa essa pergunta. Eu ia colocar na apresentação, mas é porque eu não prestei nem atenção no tempo aqui que eu levei exatamente, que me distraí. Mas endosso de conhecimento. Vamos lá, muito, muito comum na interposição, o que acontece? A gente sabe, quando a carga vem via marítima, a carga está saindo da China. A empresa é interposta, tá? A empresa que está fazendo a importação é interposta. Quando o transportador ele declara no Syscomex Mercante, né? O Syscomex Mercante é onde o transportador diz, olha, eu estou trazendo esse container que tem essa mercadoria, ele está consignado para essa empresa daqui. São poucas informações, tá? A informação da carga ela não é muito detalhada, não. Quando ele faz essa declaração no sistema, e se a empresa estiver sendo monitorada por nós, ela, assim que a gente fala assim, não, vamos agir nessa empresa, a gente vai parametrizar, por exemplo, aquela carga em canal cinza quando a ADI for apresentada. Tá? Então, a gente já está se planejando dentro da Receita Federal há 15 dias, por exemplo, 10 dias de antecedência, faz o dossiê, né, sobre a empresa e a carga chega. Aí chega, vamos supor, 10 containers chegam, tá? Para a mesma empresa. Ele vai registrar a primeira declaração de importação, e eles são bem espertos, tá? Eles sabem disso. Eles vão registrar a primeira declaração de importação. Eles vão ver o que vai acontecer com essa declaração de importação, porque eles sabem que eles estão fazendo besteira, né? A gente que tem dúvida, né? A gente que vai esclarecer. Então, a gente jogou no canal cinza. Os outros 9 containers, que são 9 conhecimentos de embarque, né, distintos, você pode ter, assim, muita certeza de que vão ser todos endossados para outras empresas. Tá? Esse é o tipo de endosso problemático, né? Que seria o ilegítimo. Ou seja, a gente fez uma seleção numa carga de uma empresa. Porque, veja bem, o problema não é a carga em si, o problema está na empresa. Não importa nem que carga ele está trazendo. Porque como ele montou uma empresa só para fraudar, a carga que ele estiver trazendo já está errada. Quer dizer, assim, não importa a carga, entendeu? Já é uma simulação de todo o negócio. E, geralmente, o que vai ter dentro desse container? Vai ter pirataria, contrafação, falsa declaração de conteúdo, né, para pagar menos tributo. Enfim, vai ter o que você imaginar de ruim, vai ter ali. Então, como que a gente conseguiu lidar com isso na prática, né, resolver esse problema na prática? A gente parou de pegar carga por carga. Né? Antigamente, a gente era míope. A gente pegava esse primeiro container, caía no cinza, a gente, né, dava perdimento, fazia barba, cabelo e bigode. O que acontecia com os outros 9 containers? A gente não via. Por isso a miopia. Mas não via por quê? Porque a gente não tinha sistema suficiente para conseguir acompanhar isso. Hoje, como a gente tem, a gente vê quando eles fazem esses endossos, né, de conhecimento. Então, assim, respondendo mais objetivamente a pergunta, sabendo que a empresa é de risco pela classificação da Receita, né, pelos relatórios da Receita, a gente sabe quais são os endossos que são ilegítimos, porque eles vão ser endossados para empresas que também são de risco. Eles não vão endossar uma mercadoria que foi pega em canal cinza para uma empresa de baixo risco, entendeu? O grupo, ele tem só empresas de alto risco. Quando muito, tem empresas sem histórico de declaração que a gente não tem certeza para dizer se o risco é conhecido ou desconhecido. Então, nesse caso, eles não são alto risco ainda.
Então, assim, esses endossos, que aí como é que você poderia identificar? Se aquela declaração, se aquele endosso foi feito em cima de cargas que tiveram uma declaração que já foi para canal cinza, é muito grande a chance de que aquilo seja uma forma deles estarem tentando livrar os outros containers, né, de um carregamento maior. Então, esse é o tipo de endosso bastante problemático, assim, em termos de interposição. É o principal tipo de endosso problemático. Não sei nem se tem outro tipo, acho que não tem. Não. Ah, tá fechado seu microfone, doutora. Continua, acho que abriu e fechou. Continua, Agora abriu. Então, temos uma pergunta do colega Rony, juiz federal em Foz do Iguaçu. Um grande abraço aí para o colega. Ele pergunta o seguinte: sobre o Instituto da Interposição Fraudulenta, como distinguir o planejamento fiscal da empresa com a vontade deliberada de fraudar? Planejamento tributário versus vontade de fraudar por interposta pessoa. É um limiar tênue, realmente. Assim, no fundo, né, o que a gente... assim, até onde vai o planejamento tributário abusivo, né, acho que a pergunta é mais nesse sentido, e até onde é possível, né, fazer o planejamento, quer dizer, fazer o planejamento tributário legal, né? Acho que a fronteira principal, né, assim, pelo menos no caso da aduana, a gente consegue, diferente de tributos internos, a gente consegue ter uma certeza um pouco maior quando a gente vê, inclusive, a carga, né? Se ele constitui uma empresa, né, é que tem várias coisas envolvidas, né? Você pode constituir uma empresa interposta para quebrar a cadeia do IPI, né? Então, a equiparação do importador ao industrial para fins de cobrança do IPI, eles colocam uma empresa interposta, né? E essa empresa ela não tem lastro, ela não tem dinheiro, ela tem laranjas, né? Então, ela vai fazer a importação, ela vai pagar o IPI da importação e depois ela não vai pagar mais nenhum tributo. Tá? Então, aí ele vai quebrar a cadeia do IPI. Por quê? Porque depois a próxima empresa dele da camada que compra isso, ela vai... não vai pagar os impostos, porque ela vai dizer, não, eu não sou importador, eu não tenho que pagar esse IPI na importação, quem tem que pagar é essa outra empresa aqui que eu nem sei quem é, mas na verdade é dele também. Né? Então, assim, eu acho que é difícil responder assim, em tese, né? Eu acho que depende muito do caso concreto para você conseguir diferenciar se foi feito um planejamento abusivo ou se foi feito um planejamento assim, dentro do razoável, né? É realmente complexo, não existe uma resposta simples para essa pergunta. Olha, estamos bem no horário, restam 2 minutos. 2 minutos, é muito interessante todas essas participações, inclusive, e agradecemos aí, não havendo mais perguntas, agradecemos a participação aí do Gustavo, e eu só pediria para encerrar a apresentação ali, por favor. E, sim, assim fica melhor. Agradecemos a sua disponibilidade aí nessa época, muito bom, até a pandemia teve umas consequências graves na humanidade, mas possibilitou esse tipo de debate, de diálogo aqui com ele, que está aí no Rio de Janeiro. E dou boa tarde a todos, meus agradecimentos em nome da Seção Judiciária do Paraná, agradeço a participação dos servidores do tribunal, do desembargador Romulo Pisolati, dos colegas, dos servidores da Receita Federal e servidores também da Justiça Federal. Na semana que vem, teremos a continuidade do curso no dia 21 e no dia 22. Então, boa tarde e um grande abraço a todos. E obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.